Fala galera, aqui se liga no Bate-Bola com Cadu, tudo beleza com vocês? Espero que sim, porque hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje é comentando sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro que tá pegando fogo, tá chegando na sua reta final. Vamos comentar aqui hoje tudo desta reta final, os times que estão brigando pelo título, campeonato em momento decisivo e também os times que estão lá na parte de baixo para definir quem serão os 4 últimos, os rebaixados para a Série B do ano que vem. E eu estou trazendo aqui para o canal um modelo de vídeo bem dinâmico, né? Onde eu vou comentar, pincelar essa rodada do Campeonato Brasileiro de uma maneira bem resumida, comentando os principais jogos. Então, para você que não teve muito tempo e quer ficar por dentro de todos os jogos, fica aqui comentar muito bem esses jogos. E também você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, dá aquela fortalecida. Estamos só começando o canal, portanto, se vocês gostarem desse modelo de vídeo, deixem nos comentários, comenta o que você achou, que seguirei fazendo. Então, vamos começar falando sobre o principal jogo dessa rodada, que foi o líder Palmeiras enfrentando o terceiro colocado Cruzeiro, dois times que estão brigando pela ponta do campeonato. Um empate em 0-0 no Allianz Parque, mando do Palmeiras. Mas o jogo, olha, não foi um brilhante jogo com grandes oportunidades, mas foi um jogo movimentado, principalmente por causa da arbitragem, né? Muitas polêmicas. Vou começar primeiro falando sobre o jogo, de fato. Foi um primeiro tempo até morno das duas equipes, o Cruzeiro foi até um pouco melhor. O Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, que vinha sendo criticado pelas suas primeiras atuações, foi muito bem na partida de hoje, fez 3 grandes defesas no mínimo. Um Cruzeiro bem organizado, né? Bem característica do seu treinador, o Leonardo Jardim. E um Palmeiras muito no abafa, muito no sufoco. No intervalo, o Abel tirou o Felipe Anderson, colocou o Sousa para tentar dar mais esse volume de jogo. Quando o Palmeiras joga no Allianz, tem essa espécie de caldeirão, de alçapão, tentando empurrar a equipe, a torcida palmeirense, que hoje levou 40 mil pessoas ao estádio. Mas não foi possível, ficou no 0-0 e com diversas polêmicas de arbitragem. Começando ainda no primeiro tempo, um lance do Gustavo Gomes em cima do Wanderson, que teve que sair por causa da entrada forte do Gustavo Gomes. Ele deixa, apesar de tocar na bola, ele deixa o pé, deixa a sola da chuteira ali na canela do Wanderson. Para mim, a arbitragem errou, era um lance para cartão vermelho. Mais um grande erro da arbitragem neste campeonato. De certa forma, isso prejudicou o jogo, porém também teve polêmica num gol do Palmeiras, que foi anulado, né? O Sousa chegou a marcar, ele que entrou no intervalo, e o Cássio ali que meio que tinha defendido, mas não totalmente. O Sousa chutou essa bola, a bola entrou e o juiz marcou falta em cima do Cássio. Eu realmente achei um lance normal, eu acho que o Cássio ainda não tinha defendido totalmente aquela bola, eu achei que o gol poderia ser validado. Bom, o juiz anulou. E depois teve um lance da expulsão do Fabrício Bruno, cartão amarelo, ele já tinha amarelo, e aí eu acho que é um lance correto, pelo menos é um lance, a arbitragem acertou, foi uma arbitragem muito polêmica para os dois lados. Eu acho que o Cruzeiro até saiu mais no prejuízo, porque poderia ter ficado com um a mais desde o primeiro tempo. E olha, eu nem vou me aprofundar muito no tema arbitragem, porque o último vídeo do canal literalmente é sobre arbitragem. Fiz um vídeo aí bem complexo sobre o tema, falando tudo mesmo sobre esse tema tão caótico, mas eu reitero aqui minha opinião. Tem que profissionalizar a arbitragem. Isso está manchando o produto que é o Brasileirão. Árbitros com atuações fraquíssimas em todos os jogos, todas as equipes vão ser beneficiadas ou prejudicadas. A CBF tem que agir e tem que agir urgente. Então, você que não assistiu, assista aí o último vídeo do canal que eu falo só sobre esse tema, sobre arbitragem. E foi um jogo disputado, equilibrado. Eu acho que o Cruzeiro foi levemente melhor, criou as melhores oportunidades. O Carlos Miguel teve que aparecer bastante. E é um Palmeiras que vai na força da sua torcida tentando reverter o jogo contra a LDU aí no meio de semana. E o Cruzeiro que faz uma belíssima campanha fora de casa. Nos últimos 6 meses, o Cruzeiro só tem uma derrota fora de casa. Ótimo trabalho do Leonardo Jardim. Isso porque foram 16 jogos, 8 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota para o Vasco. Essa é a campanha do Cruzeiro nos últimos 6 meses jogando fora de casa. Isso é muito importante. Porém, fica aquele gostinho amargo, né? Porque o Cruzeiro poderia se aproximar dos líderes. Agora que o Palmeiras tem um jogo a menos, o Flamengo tem um jogo a menos,
Caso essas equipes vençam esses jogos a menos, pode abrir 8, 7 pontos do Cruzeiro, que pode se distanciar da briga pelo título. E ainda teve um lance do Caio Jorge no finalzinho que ele perde uma grande oportunidade. O Carlos Miguel faz uma grande defesa, é verdade, mas o Caio Jorge tinha que marcar aquele gol, né? Porque aquele gostinho amargo, principalmente o Caio Jorge, que vivia um grande momento, né? Vem numa pequena decadência aí nos últimos jogos, porém ele, o 9, o matador do Cruzeiro, tinha que ter feito esse gol. Para finalizar o assunto desse jogo, que aconteceu bastante coisa, ainda teve uma garrafada no Cássio, né? Um torcedor do Palmeiras arremessou uma garrafa de isotônico no Cássio. Poderia ter machucado ele, né? Porque a garrafa estava cheia e o Cássio reclamou bastante. O torcedor teve que ser retirado. Enquanto o torcedor não foi retirado, o Cássio não aceitou o reinício da partida de forma correta, né? Isso não pode acontecer. É algo que não faz parte do esporte. A própria torcida palmeirense ficou pistola da vida porque o próprio Palmeiras pode ser prejudicado e punido por conta disso, né? Então é um lance aí que aconteceu lamentavelmente na partida. Então, já que a gente falou de duas equipes que brigam pelo título empataram, o Flamengo, que também briga pelo título aí ponto a ponto com o Palmeiras, perdeu na rodada, perdeu para o Fortaleza fora de casa no Castelão, o Fortaleza que briga para não cair. Já que aqui a gente vai falar dos principais jogos de equipes que envolvem times que estão brigando pelo título e times que estão brigando para não cair, aí foi um confronto entre essas duas alas da tabela, né? O Fortaleza começou bem o jogo, venceu o jogo com o gol do Breno Lopes e o Flamengo num primeiro tempo bem inoperante, um Flamengo lento, estava até com seus principais jogadores, Samuel Lino, Arrascaeta, Saúl, Jorginho no segundo tempo, apesar de criarem mais oportunidades, o Flamengo ter um volume de jogo, criar mais chances, mas mesmo assim não conseguiu sequer o empate no Castelão. É um resultado realmente muito ruim para o Flamengo, a equipe que briga pelo título. E para o Fortaleza é um resultado maravilhoso, porque volta a sonhar, a brigar para sair dessa zona terrível do campeonato, que é a zona de rebaixamento. E olha só, o Fortaleza nesse momento está a 5 pontos de sair da zona, porém na próxima rodada enfrenta o Santos. E o Santos que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Então se o Fortaleza vence o Santos na Vila Belmiro, pode chegar a 2 pontos e sair da zona. Então, um confronto diretíssimo para o Fortaleza, uma oportunidade de ouro, se quiser continuar sonhando em sair dessa situação e não jogar a Série B ano que vem. Então, o Flamengo dá um fôlego ao Fortaleza que vai chegar literalmente babando contra o Santos na Vila Belmiro. Já para o lado flamenguista, é um resultado muito ruim, porque se vence esse jogo, seria líder do campeonato, né? O Palmeiras tropeçou. Fato é que das 3 equipes que brigam pelo título, nenhuma venceu nessa rodada. E o Flamengo agora tem um jogo pra lá de decisivo, semifinal de Libertadores contra o Racing, joga pelo empate. Em Avejaneda, a gente sabe como é o clima lá no El Cilindro, estádio temido do Racing, promete ser um jogão. Flamengo, que todos sabem, tem um baita elenco e por isso um jogo como uma derrota para o Fortaleza não pode ser normalizado, né? Faz parte do futebol, ok, a derrota, mas o elenco do Flamengo tem mais bola para jogar do que jogou contra a equipe do Fortaleza. A gente vai falar de um outro confronto de uma equipe que é a primeira ali da zona de rebaixamento, que é o Vitória. O Vitória perdeu em casa para o Corinthians e assim, a briga pelo rebaixamento que parecia até meio tranquila, no sentido de parecer que já estava começando a se definir os rebaixados. Nas últimas rodadas tudo mudou, né? O Vitória literalmente conseguiu engatar 2 vitórias contra o Bahia e contra o Santos, confronto direto na Vila Belmiro. O Vitória vence o Santos e consegue 6 pontos. A gente sabe como os 6 pontos são tão importantes para quem está lá brigando na parte de baixo da tabela. E aí o jogo em casa contra o Corinthians, Barradão lotado, mas com 1 a menos o Corinthians conseguiu vencer. Olha, não foi um jogo tão brilhante assim não, nem por parte do Corinthians, nem por parte do Vitória, não tiveram grandes chances criadas. O jogo ficou emocionante mesmo, foi no segundo tempo, na parte ali da metade para o final, né? O Corinthians fica com 1 a menos e mesmo assim consegue vencer com o gol do Charles e tem uma defesa do Felipe Longo, goleiro corintiano que está aí substituindo o Hugo Souza. Olha, uma defesa espetacular, assim. A bola passou até um pouco da linha, não passou toda, senão seria gol.
uma defesa espetacular, talvez a defesa do campeonato, a defesa do Felipe Longo, que seria o gol do Vitória ali nos últimos minutos, quase nos acréscimos, seria um resultado muito importante para o Vitória, que está nessa briga pelo rebaixamento. Já o Corinthians respira, tira qualquer possibilidade de brigar por rebaixamento, só se acontecer alguma catástrofe nessa reta final, mas o Corinthians chega à 10ª colocação, respira e quem sabe pode até sonhar aí com uma vaga na Libertadores. Mas o desempenho do Corinthians tem que melhorar. Apesar que vence 2 partidas, respira por placar mínimo, venceu o Galo, venceu o Vitória consecutivamente, mas pode melhorar seu desempenho. Tem bons jogadores como o Depay, como o Garro, que podem jogar um pouco mais que vem jogando, o próprio Yuri Alberto, quem sabe recuperar o bom futebol. Ele perde um gol, tá certo, estava impedido, mas um gol inacreditável aí contra o Vitória. Esses jogadores que já tiveram melhores momentos podem retornar esse bom futebol e assim o Corinthians evoluir nas mãos do Dorival Júnior. Lembrando que o Corinthians é uma das equipes, assim como o Cruzeiro, Vasco, Fluminense, que ainda estão nas semifinais da Copa do Brasil. Bom, e fechando os duelos principais das equipes que estão brigando por título, por rebaixamento, vamos falar do jogo Botafogo e Santos. A gente tem o Botafogo ali que está brigando por uma vaga direta na Libertadores, se encontra na 6ª posição, disputa ali ponto a ponto com o Bahia. Se vence o Santos, chegaria à 5ª posição, mas empatou em casa contra o Santos, no Newton Santos, um resultado que na verdade não é bom nem para o Botafogo nem para o Santos, mas se a gente for considerar o Santos jogando fora de casa, não vive um bom momento, talvez na balança fique melhor para a equipe santista. Só que o Botafogo vem devendo bom futebol já há muito tempo, né? É fruto de um péssimo planejamento que foi feito pela diretoria, pelo John Textor esse ano, apesar de grande investimento. Tá certo que tem muitos jogadores lesionados, mas a equipe do David Ancelotti não vem apresentando um bom futebol. O Botafogo muito irregular na temporada, apesar de tudo isso ainda está lá na parte de cima da tabela, mas é uma equipe que ficou devendo muito esse ano, principalmente pelas 2 últimas temporadas, né, que apresentou um futebol em melhor nível. Acho que a torcida do Botafogo está certa em cobrar, porque o difícil não é chegar lá no topo, o difícil é se manter no topo. Então acho que a torcida do Fogão está mais do que correta em cobrar, tem que realmente pedir um melhor planejamento, porque acho que não tem essa, a temporada começa em abril, isso não existe. Você já perde 2 títulos logo lá no começo do ano e depois para percorrer, recuperar o prejuízo é um pouco difícil com as outras equipes já mais avançadas. Fica de aprendizado aí para a próxima temporada do Botafogo. Falando um pouco sobre o jogo, Joaquim Correia, que ainda não tinha marcado pelo Botafogo, fez os 2 gols do Fogão. E olha, o Santos ele quebrou 2 tabus. Tomou 2 gols do Joaquim Correia, que ainda não tinha feito no campeonato, e ainda por cima tomou o gol mais rápido dessa edição do Campeonato Brasileiro, o gol do Joaquim Correia com apenas 22 segundos. Superou o do Alan Franco, que tinha sido literalmente ontem, no dia anterior a esse jogo. O Alan Franco fez o gol aos 23 segundos. Por 1 segundo, o gol do Joaquim Correia foi o mais rápido dessa edição. Foi um jogo movimentado, o segundo tempo o Botafogo conseguiu criar mais chances, o Brasão fez grandes defesas. Por parte do Santos, que fez algumas alterações, né? Entrou com um modelo de jogo diferente no 3-5-2. O Vojvoda sacou o Escobar e o Guilherme, que vinham sendo muito criticados por atuações ruins realmente. O Souza é um jogador que, lateral esquerdo, 19 anos, que não pode ficar no banco do Santos, né? Tem muita qualidade. Mas acabou, né, recebendo um cartão amarelo por simulação e já não joga o próximo jogo. Uma arbitragem muito questionável, por ambos os lados, uma arbitragem muito ruim mesmo hoje no jogo. Lances questionáveis, lances de falta que não foi marcado, enfim, simulação com contato físico. Foram várias demandas durante a partida, reclamações de ambos os lados. Porém, o que fica marcado mesmo é um Santos muito irregular nesse campeonato. Um comentário que eu tenho a fazer sobre o Santos é o seguinte: parece que o Santos gostou de flertar com a zona do rebaixamento. E assim, o Peixe ele teve diversas oportunidades de sair dessa situação incômoda ali da briga. O próprio jogo contra o Vitória, se vence o Vitória na última rodada, hoje o Santos estaria a 7 pontos da zona de rebaixamento. Era literalmente um jogo de 6 pontos. E hoje está só a 1, disputando ali com Vitória ponto a ponto. Então, o Santos ele não consegue engatar, não consegue, quando precisa sair dessa situação, ele não consegue. Parece que ele gosta, ele está fazendo força para ficar ali. E aí vai ter uma sequência muito difícil. Agora tem um jogo decisivo contra o Fortaleza.
Se quiser sair dessa disputa para não cair, tem que vencer esse jogo. Porém, depois enfrenta Palmeiras, Flamengo, Palmeiras de novo, um jogo atrasado do primeiro turno, e depois o Mirassol. Então, assim, vai enfrentar o pelotão da elite ali, que tá lá em cima. É uma tabela complicada para o Santos, mas vai ter que tirar pontos aí para permanecer vivo no campeonato. E o Santos, que ainda tem o Neymar, que não está jogando, provavelmente volta contra o Flamengo, segundo as informações, mas é uma outra equipe de um péssimo planejamento de uma diretoria que brincou de cometer erros esse ano, a diretoria na gestão do Marcelo Teixeira. O Santos, então, remando nessa briga, perdeu um jogo importantíssimo contra o Vitória em casa, que foram outros tabus, né? O Santos que nunca tinha perdido para o Vitória em sua história em São Paulo. E perdeu para o Vitória, que o Vitória também tinha vencido ninguém fora de casa nessa edição do Campeonato Brasileiro. Foi lá vencer o Santos na Vila Belmiro. Então o Santos gosta de flertar com o perigo. Vamos ver o que vai dar aí nessa reta final do campeonato. Bom, então só passando por alguns resultados de outros jogos nessa rodada, o Fluminense venceu o Internacional por 1-0, gol do Samuel Xavier, está brigando por uma vaga na Libertadores. O São Paulo venceu o Bahia por 2-0, o São Paulo finalmente se recuperando, jogo marcado também por uma entrevista polêmica do Luciano, falando meio que um tom de se dizer desvalorizado pela torcida tricolor. Exagerou aí, né, Luciano? Exagerou. O imbatível Mirassol venceu de novo, agora venceu a equipe do Sport, o Mirassol chegando à marca dos 56 pontos. Apenas 2 pontos atrás do terceiro colocado Cruzeiro. Mirassol bem demais no campeonato. É uma lição para todos os times o que o Mirassol vem fazendo com a folha salarial tão pequena que subiu ano passado da Série B junto com o próprio Santos. O Santos, que tem uma folha salarial 10 vezes maior do que a do Mirassol, está brigando para não cair, enquanto o Mirassol, com a humilde folha salarial, vai para a Libertadores, muito provavelmente pela pontuação que vai obtendo, fazendo um campeonato fantástico, mostrando o que é uma equipe de organização financeira, organização de planejamento e uma diretoria muito competente. O Atlético Mineiro venceu o Ceará na Arena MRV, um resultado importantíssimo, ultrapassou o próprio Ceará, que dá indícios que vai brigar para não cair também. Tem um jogo atrasado contra o Fluminense que vai ocorrer no meio de semana, então um jogo importantíssimo para o Ceará se quiser aí se livrar dessa briga provável que pode acontecer aí na reta final. O Grêmio venceu o Juventude por 3-1 com um hat-trick do Carlos Vinícius, que não para de marcar. O Carlos Vinícius, o 9 aí do Grêmio que foi contratado, tá fazendo gol à vontade. É o clássico gaúcho, né? O Grêmio vencendo por 3-1 e o Juventude se complicando cada vez mais, dando indícios que vai jogar a Série B mais uma vez no ano que vem, a equipe de Caxias do Sul. E para fechar, ainda tivemos o Vasco metendo 3-0 no Bragantino em Bragança Paulista. Olha, destaque para o Vasco mesmo. Uma campanha de recuperação absurda nesse segundo turno. Eu diria que o Vasco contratou 2 bons zagueiros e num bom trabalho do Diniz encaixou a equipe. E o Vasco vem de bons resultados e tá ali naquela briga também. Tá os 3 cariocas ali, né? O Botafogo em sexto, o Fluminense em sétimo e o Vasco em oitavo, brigando por vagas diretas ou pré-Libertadores. Isso depende muito também de quem vai ser o campeão da Copa do Brasil, quem vai ser o campeão da Libertadores, porque aí pode abrir mais vagas. Então, o campeonato está em aberto nessa questão. Porém, os 3 cariocas fazendo essa disputa por Libertadores, mas destaque para o Vasco, que nesse segundo turno vem jogando muito bem e conquista mais um grande resultado a equipe do Fernando Diniz. Muito bem, assim está aí o resumão dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Se você gostou, deixe o seu like, deixe aí seu comentário que faremos mais vídeos aqui para o canal. Se inscreva, dá aquela fortalecida. É o nosso canal que também tem vídeos sobre curiosidades, vídeo de opinião, muitos vídeos legais aqui no nosso canal que está só começando. Gostou? Deixa o like aí e se inscreve no canal. Então assim a gente finaliza o vídeo de hoje e essa rodada de Campeonato Brasileiro está finalizada. Vem reta final também de Copa do Brasil, de Libertadores. Está chegando em seu fim a temporada 2025. Está funilando e essa que é a melhor parte, né? A parte decisiva da coisa. Muito bem, valeu galera, você que assistiu até aqui. Grande abraço, valeu, tchau.